Primeira semana de aula, muito a organizar, e a mochila das crianças é um ponto importante a se preocupar, que é para arrimar, viu? Porque o sobrepeso pode trazer problemas sérios de postura. E eu estou recebendo aqui hoje meu amigo médico ortopedista, Dr. Leandro Gomide, com dicas simples para evitar lesões. Porque às vezes vai arrumando tudo, né, Leandro? Bom dia, obrigada por ter vindo, viu? Bom dia, eu que agradeço o seu convite. E aí nos esquecemos de, opa, tá pesado ou não tá? Qual o primeiro passo? Então, o que é importante, Mônica? As mães, elas têm que prestar atenção no peso da mochila. Então, como que é uma regra que a gente usa? Se uma criança pesar 30 quilos, então essa mochila ela não pode ser mais pesada que 3 quilos. Ou seja, então é 10% do peso corporal da criança. Então, é muito importante que a mãe fiscalize isso. Ah, mas eu não tenho uma balança em casa, como que eu vou fazer? Então, tenta comparar mais ou menos, que vamos supor, são 3 quilos, pega 3 saquinhos de feijão e compara mais ou menos em casa. Lógico, isso é uma regra aproximada para as pessoas. O que é interessante? O básico, as mochilas elas têm que ter rodinhas. Então, hoje em dia é muito preconizado que as crianças, para elas levar seus materiais escolares, essa rodinha é muito importante. Por quê? O peso da mochila, ao invés de estar no corpo, ele vai estar sobrecarregado nas rodinhas. Interessante, essa mochila aqui, ela tá adequada para a gente. Então, o que precisa também? Precisa de ter alça. Então, para a criança puxar essa mochila, ela vai precisar de puxar na alça. E qual que é a altura da alça? Então, essa alça ela tem que ficar mais ou menos no nível da cintura. Se ficar muito baixo, a criança ela tende a encurvar e sobrecarrega a musculatura de um lado da coluna. Se ficar muito alta, ela tende a encurvar e vai sobrecarregar do outro lado. Então, a altura ideal é mais ou menos no nível da cintura. Alças. Então, a gente está vendo aqui, essa mochila tem 2 alças. Então, esse é o ideal. Então, quando vai ter momentos que a criança ela não vai ter como arrastar essa mochila. Então, ela vai ter que carregar usando as alças nas costas. Então, o ideal sejam 2 alças mesmo. Então, por isso, vai dividir, né, o peso da mochila em cada ombro. Existe um modelo que a gente tem de mochila, que é uma alça que ela é transversal, assim. Sei. Então, é uma alça única que vai sobrecarregar num ombro só. Entendi. Então, esse aí já a gente contraindica um pouco. Então, o ideal sejam alças duplas e que essas alças também elas sejam mais largas. Quanto mais larga a alça, mais fácil para dividir o peso no ombro. Então, não fica fazendo uma pressão num ponto só. Então, uma alça mais larga é melhor. A gente tem essa malinha aí, né, que é de um estudante que leva muito material para a escola, viu, gente? Essa malinha, teoricamente, ela é perfeita. Então, ela tem rodinha, ela tem uma alça, certo? Então, ela resolve o problema. Só o que a gente vê? Criança tem que gostar da mochila. Então tem que ser uma mochila, eu quero essa mochila aqui que é da Mini, eu quero a da Mini. Então, se a criança não gostar, se você der uma mala dessa, às vezes, para a criança pensando no peso, ela vai falar, não, isso aqui eu não gosto, meus amigos estão fazendo bullying comigo, é brega e assim por diante, ele vai tender a dispensar essa mala. Então, a criança tem que se habituar, ela tem que gostar dessa mochila que ela está levando. O doutor Leandro estava me contando, né, antes de entrar nos problemas mais comuns, que agora a Sociedade Brasileira de Ortopedia, inclusive, traz, né, campanhas. Eu quero mostrar para você, né, até para a gente acompanhar junto ao doutor Leandro, eu vou pedir a minha editora Marielle para colocar o que acontece, né? Tá vendo ali? Põe aqui para mim no monitor, o pessoal aí. Ah lá, a gente percebe, olha lá, a mochila quando é carregada da forma errônea, né? Pescoço, a parte superior das costas, aquilo ali vai caindo, né, doutor Leandro? Eu queria que você me ajudasse. Sim, o que a gente vê nessa imagem? O que é o ideal? Vamos supor, na hora que a criança está carregando a mochila nas costas. Essa mochila, as alças, elas não podem ser tão frouxas, porque senão a mochila ela vai tender a cair para perto da região do bumbum e a criança ela vai tender a inclinar o corpo e vai sobrecarregar musculaturas que não seriam necessárias para carregar aquele peso. Então, isso uma vez não é problema, 1 minuto não é problema, 5 minutos não é problema, mas ao longo do ano ele vai gerar uma lesão muscular. Essa lesão muscular, que geralmente não são lesões graves, mas elas podem alterar o desenvolvimento da criança na escola. Então, às vezes a gente vê que a criança não está indo bem na escola,
ela está irritada, ela está com dor, a gente acha que é a postura, o jeito de sentar, computador, tablet, essas coisas assim, a gente vê que o problema é a mochila. Tá então pesado é uma demais. coisa simples, certo? Que a gente pode, a mãe fiscalizando geralmente é a saída para isso. Você falou de dor, que a criança vai reclamar de dor. Quais pontos que ela vai reclamar quando esse sobrepeso é evidente? Isso, geralmente a dor é na região da coluna lombar. A gente tem a coluna dividida em 3 segmentos: a cervical, a região da coluna dorsal, que é perto das escápulas, e a região da coluna lombar. Geralmente a lombar é onde que é a parte mais baixa da coluna, é onde que geralmente sobrecarrega o maior volume de peso. A musculatura trabalha mais, se ela tiver em excesso, o que vai acontecer? Ela vai lesionar e vai inflamar e a pessoa vai ficar sentindo dores. A gente sabe que tem crianças ali de 3, 4 anos que vão para a escolinha, e eu até acho que vi ontem uma criança de 4, 5 anos e que já leva a mochilinha também. Ficar de olho, né, para essa faixa etária tem mais cuidado? Sim, o que acontece? Geralmente as crianças, elas ficam orgulhosas, principalmente criança mais felizes, nova, ela né? fica orgulhosa de ir para a escola e levar seu material. Então, uma dica também que a gente fala para os pais é, na hora que você está saindo do seu carro e está entrando na escola, se você achar que a mochila está um pouquinho pesada, você carrega a mochila do seu filho. Dá a mão, uma mão você dá para o seu filho para ele entrar, para atravessar a rua e assim por diante, e com a sua outra mão você carrega, ajuda a criança a carregar a sua mochila. Lembrando que além da mochila ainda tem lancheira. Isso, lancheira, certo? né? Então, às vezes a criança está carregando a mochila de um lado, está carregando lancheira do outro, e aquilo ali, ao longo do tempo, pode gerar dor, e essa dor pode comprometer o desenvolvimento da criança na escola. E aí, por quanto tempo, assim, porque a gente tem uma mochila que dura muito, muito tempo, é preciso trocar, verificar? Qual que é a sua opinião, Leandro? Isso, nós estamos falando de, geralmente, dor nas costas, né, em relação à mochila escolar. A mochila, ela, dependendo da marca, ela pode durar 3, 4, 5 anos, tranquilo, sem problema nenhum. O que pode gerar dor, né, vamos supor, na coluna da criança, geralmente é colchão. Então aí é um tópico que a gente fica aqui talvez a manhã inteira falando em postura, jeito de dormir, como que a gente troca colchão e assim por diante. Então o colchão geralmente tem uma validade de 10 anos. Mais ou menos. A gente pode falar sobre isso, é? Sim, sim. E a mochila geralmente depende da marca, ela não é problema. Com todas essas dicas, né, que o Dr. Leandro aqui passou para a gente, é importante estarmos atentos. E um outro detalhe que eu queria para fechar rapidamente. E atividade física para a criançada fortalecer essa região, né? Sim, então, para a gente ter uma coluna boa, a gente tem que ter um músculo dela bom. Para a gente ter uma musculatura boa, a gente precisa de fazer esporte. Não tem jeito de fortalecer sem fazer esporte. A gente fica muito triste quando uma mãe chega lá pedindo um atestado do médico. Você pode dar um atestado que eu não quero que a minha criança faça atividade física. Isso, pelo amor de Deus, é brigar com o médico, a mãe pedindo um atestado desse. O menino tem que brincar. Hoje em dia, com esse negócio de tablet, de celular, videogame, criança na televisão, a gente precisa de pôr nossas crianças para fortalecer, e a gente fortalece fazendo atividade física. Dr. Leandro Gomide, né, conosco, ortopedista, obrigada pela sua participação.